Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum, continuamos a nossa peregrinação rumo ao céu, vivendo esse ano santo da esperança, peregrinos da esperança, aprendendo com Jesus a viver, amar e servir. O Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é um estilo de vida ensinado por Jesus. Então ninguém vai entrar no céu por saber o catecismo de cor, saber a Bíblia de cor, saber os conceitos teológicos de cor, nada disso. Entra no céu quem ama como Jesus amou, quem vive o Evangelho. O Evangelho tem uma máxima: nenhum de nós merece o céu. Não existe mérito, ninguém de nós merece entrar no céu. Deus nos salvou em Cristo Jesus, de graça, sem merecimento algum da nossa parte. A pessoa pode ser a mais ética, a mais correta do mundo, mesmo assim ela não merece o céu, porque significa que o céu foi reduzido ao comportamento moral dela. Deus é muito mau, Deus é infinito. Ninguém. E pensar dessa forma também é uma espécie de barganha, né? Eu sou bom, então eu posso barganhar a salvação. Com Deus não se barganha nada, porque Deus é graça, gratuidade. Ele nos salvou em Cristo Jesus de graça, e por isso a igreja primitiva, sobretudo a igreja de Lucas, entendeu que nós, nos nossos relacionamentos, devemos também ser gratuitos, porque nós fomos salvos de graça. Uma frase que passa desapercebida no Evangelho de hoje é o início: a vocês que me escutam, eu vos digo. A partir de então, procure com sinceridade discernir na sua vida se você tem escutado a Jesus, porque quem escuta Jesus pratica tudo isso que ele falou no Evangelho. Quem escuta a Jesus pratica o que ele ensinou. E o que ele ensinou hoje? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, os vossos adversários. Façam o bem a quem vos odeia. Abençoe quem te amaldiçoe. Reze por aqueles que vos caluniam. Quem aqui já foi caluniado? Levanta a mão. Quem aqui, alguém já roubou uma praga, não sei aí, desejando coisa ruim, você que levanta a mão? Pois é. Quem falar mal de você, reze por ele. Quem ficar jogando praga no você vira e fala: Deus te abençoe, te dê vida, te dê paz, te dê saúde, te dê tudo de bom. Alguém já teve aqui a honra ofendida? Porque a bofetada na cara é uma questão da honra, né? Se alguém por acaso teve a sua imagem ofendida por alguém por acaso levantou uma fake news sobre você nas redes sociais e destruiu a sua imagem, sua honra, não revide. Se nós olhássemos lá para o Evangelho de Mateus, Jesus ainda ia falar assim: ofereça a outra face, não revide. E é interessante, lembra que Jesus levou uma bofetada na cara quando estava lá na frente do sumo sacerdote? Olha, ser ofendido não é fazer papel de bobo, ser paspalho não, tá? É perguntar: por que você está fazendo isso? Jesus perguntou. Aí eu respondi errado? Se eu respondi errado, tudo bem, mereço tapa na cara. Mas se eu respondi certo, por que você está me batendo? Pergunte ao agressor por que ele está fazendo aquilo. A pergunta faz com que ele pense naquilo que ele está fazendo. Mas se você revidar a mesma agressão, você ficou igualzinho a ele. Igualzinho, sem tirar nem pôr.
dá a quem te pedir. Se alguém tomar o que é teu, não pega de volta não. O que você deseja que os outros te façam, faça a eles também. Seja proativo. O bem que você deseja que os outros façam com você, faça o bem em primeiro lugar. Lembra de Deus. Deus nos amou por primeiro. Então a gente não tem que esperar o outro me amar por primeiro. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que fazer, eu é que tenho que dar o primeiro passo. Porque se a gente faz o bem somente a quem gosta da gente, não tem diferença nenhuma entre um cristão e uma pessoa que não acredita em Jesus. Porque quem não acredita em Jesus, quem é pecador, quem é gente que não acredita em nada, age assim, desse jeito. O cristão tem que ter um algo a mais. O cristão tem que fazer um algo a mais. Amai os vossos inimigos, façam o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Por quê? Porque você é filho do Pai do céu. O Pai do céu ama gratuitamente. Essa frase de Jesus é escandalosa. Deus é bondoso para com quem é ingrato e mau. A gente custa a aceitar isso, né? A gente pensa assim, nossa, quem é ingrato e mau, Deus vai jogar lá nos quintos dos infernos, Deus vai punir quem é ingrato e mau. Não foi isso que Jesus ensinou no Evangelho. Lá em Mateus ele vai dizer, o sol nasce para quem é bom, para quem é ruim, a chuva cai para quem é injusto, para quem é injusto. Ele é gratuito no amor. Dá uma tristeza quando a gente vê cristão morrendo de felicidade, achando que no inferno está cheio de gente. Tinha que estar triste. Triste em primeiro lugar, porque o Deusinho que está na sua cabeça, de repente ainda não é o Deus de Jesus. Não é o Deus de Jesus. Sede misericordiosos, porque o Pai do céu é misericordioso. Não julgue e não sereis julgados. Além do mais, porque quando a gente julga alguém, a gente julga o cisquinho no olho do outro, sem se dar conta que tem uma trave do tamanho do Mineirão dentro do nosso próprio olho. Não julgue, e Deus não julgará você. Não se esqueça que do mesmo modo como você tratar o outro, Deus vai te tratar no dia definitivo. Não se esqueça disso. Você reza isso todo dia, todo momento, quando você reza o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pura misericórdia, pura gratuidade. Então perceba se você está vivendo isso. Se você escuta Jesus, isso tem que aparecer na sua vida. Isso tem que aparecer na sua conduta, essa gratuidade, que está muito pouco em desuso no mundo de hoje. Jesus ensina que de fato, pelo fato de querermos ser gratuitos e misericordiosos, a gente esteja disposto a tomar prejuízo se for necessário. Afinal de contas, o prejuízo do nosso pecado, quem assumiu foi Ele. Nunca se esqueça que os primeiros perdoados fomos nós, por Deus em Cristo, e nenhum de nós existia naquela época e pediu perdão por aquilo que fez, mas o perdão foi dado. Alguém aqui, por exemplo, uma pessoa aí, por exemplo, já te infernizou, te prejudicou e você teve a oportunidade de revidar? Você viu Davi na primeira leitura? Saul tentou matar Davi várias vezes e Davi escapuliu. Teve uma oportunidade que Davi teve para matar Saul. Davi fez? Não. Davi usou de misericórdia e não matou. Quantas vezes alguém te fez o mal e quando você teve a oportunidade, você retrucou? Não é comportamento cristão. É claro que aqui
a justificativa para Davi fazer isso, por quê? Porque o rei naquela época era considerado uma pessoa divina, ungido de Deus, e se tinha crença que se você fizesse alguma coisa com o rei, Deus te castigaria, porque você está tocando uma pessoa divina. E aqui muito cuidado, me permita abrir um parêntese, né? Igrejas irmãs têm utilizado esse versículo, e eu já vi pregadores católicos também usando esse versículo aqui para justificar má conduta de líderes religiosos. Não se pode falar mal de líderes religiosos, padre, bispo, pastor, pregador, porque eles são ungidos do Senhor. Conversa para boi dormir, tá? Porque tem gente por aí utilizando esse versículo para justificar má conduta, até abusos, até crimes de líderes religiosos. Não se pode falar mal deles, porque é ungido do Senhor. Tem que falar assim, fez alguma coisa errada, cometeu algum crime, tem que ser denunciado. Não caiam nessa conversa, porque isso tem nome e sobrenome: abuso espiritual, abuso religioso. Tiraram o texto do seu contexto, e saibam, todo texto tirado de contexto serve para qualquer pretexto. Ungido aqui no texto era o rei, tá? Mas fato é que Davi teve a oportunidade de se vingar e não vingou. A partir de hoje, se alguém te fizer o mal e você tiver a oportunidade de retrucar na mesma moeda, não o faça, não o faça, porque não é comportamento cristão. Eu sei que todos nós temos um Adão ainda na gente, né? A segunda leitura falou assim: o Adão é um homem tirado da terra, carnal, terrestre, pensa como o mundo, porque mundanamente falando, a vontade é de revidar, é falar mal de quem fala mal da igreja, é combater aqueles que não pensam, que não têm os mesmos valores que a gente, ter essa postura combativa, etc. Mas tudo isso é Adão na gente. Quando você foi batizado, você foi revestido de um novo Adão. Se o primeiro Adão, o Adão, foi tirado da terra, quando você foi batizado, você foi revestido daquele lá, o novo Adão que veio do céu, o homem que desceu do céu. Você foi revestido dele. A força dele está dentro de ti. O Padre lambuzou teu peito com óleo do batismo. A própria força de Cristo está em ti, para que você possa viver como Ele. Por isso é nossa esperança que no fim da nossa vida, esse corpo terrestre fraco, carnal, egoísta, melindroso, que gosta de pensar só em si, não quer emprestar para ninguém, alguém tirou alguma coisa, vai lá, briga e toma. Esse homem e essa mulher que muitas vezes não quer tomar prejuízo nenhum, porque quer um ego disfarçado de justiça. Não, é porque é egoísta mesmo, não está disposto a tomar prejuízo nenhum, quer ser melhor, quer ser mais forte. Apanhou na face esquerda, dá 3 petelecos na face direita, ainda dá um cascudo na cabeça, ainda faz pior ainda. Isso tudo é Adão, tá? Nada disso é Cristo. Pois esse corpo fragilizado, viciado, pecador, pela ressurreição será revestido de uma vida imortal. Mas enquanto você está aqui, você é chamado a resplandecer Ele, porque você foi revestido dele. E como que você resplenderá esse novo Adão que você já é, desde o dia do seu batismo? O Evangelho. Ame os inimigos, faça o bem a quem lhe faça o mal, reze por quem te persegue, abençoa quem te detesta, empresta, nem liga se vai devolver, é jubileu mesmo, dá a quem te pedir. Mas o sujeito pediu aqui uns 5 reais aqui para comprar um pedaço de pão, e eu sei que vai encher, problema dele. Seja desprendido, seja gratuito, porque Ele foi gratuito contigo. Deus foi gratuito com você, sem merecimento algum de sua parte, e te salvou em Cristo Jesus. Fácil não é, mas impossível também é não. Mas a gente conta com a graça dele, conta com o amor dele, conta com a presença dele. Segura na mão de Cristo e vai, e Ele vai te ensinar a ser misericordioso como o Pai do céu.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,